Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal da Matemática Pro. No vídeo de hoje nós temos como principal objetivo falar das propriedades logarítmicas. Segundo Nepa ou John Napier, como muitos chamam, isso é a nossa escolha, anyway. Então, o que ele disse? Quando ele estava a estudar acerca dos logaritmos, ele disse, olha, eu posso aplicar a definição para poder trabalhar com os logaritmos, mas também posso aplicar outras propriedades, isto é, eu posso trazer algumas condições que me facultem na resolução de um logaritmo. Primeiro, para podermos entender isso, nós temos que logaritmo de b na base a é igual a x. Ele disse, por definição, isto eu posso colocar que a elevado a x é igual a b. Então, deixa-me só procurar outras formas que ajudem, ou melhor, que sustentem essa definição, que mesmo não aplicando exatamente essa definição, vão me ajudar a resolver os logaritmos, ou seja, a achar o valor representante de um logaritmo. Ok, ele começou a fazer testes, fez testes, e ele chegou a uma determinada conclusão. Ele disse, olha, eu posso sair através do logaritmo, posso sair de uma multiplicação para uma adição. Posso sair de uma divisão para uma subtração. Posso também sair de uma potenciação para uma multiplicação. E tudo que está desse lado, voltar também a tudo que está deste lado. Ok, quando ele fez essas conclusões, é quando ele trouxe essa questão de propriedades logarítmicas. De outras palavras, eu como sempre disse, vou trazer aqui formas mais simples de explicar isso. Eu estou a pegar um logaritmo, vou resolver aplicando a definição. Se a definição está a ser difícil aplicar a ela para poder resolver um determinado exercício, vou aplicar propriedades que são a mesmíssima coisa, ou seja, vão nos dar um mesmíssimo resultado no final. Na videoaula passada, que eu já deixei o link aqui na descrição, eu expliquei acerca de propriedades gerais dos logaritmos. Eu posso chamar especificamente aquelas propriedades de propriedades referentes ao A, as quais eu não mencionei aqui, mas que eu vou voltar a falar delas. Eu coloquei lá que se eu tenho logaritmo de A na base A, o valor aqui do x sempre seria 1. Por quê? Porque A elevado a 1, voltaríamos a ter esse valor. E também eu expliquei que se eu tenho logaritmo, por exemplo, de 1, e aqui neste ponto, aqui nesta parte tem uma bola que é um pouco difícil de ver. Se eu tenho logaritmo aqui de 1 na base A, isto tudo aqui é igual a zero. Por quê? Porque qualquer número que seja diferente do próprio zero elevado a zero sempre vai dar igual a 1. Como a definição diz, o A elevado ao x elevado a zero vai ser igual a B, vai ser igual a 1. Então, essas e mais uma que também está lá, que se quiserem ver, não vou explicar aqui, é só voltar na videoaula passada que eu já deixei o link na descrição onde ver. Essas propriedades são propriedades referentes ao A. Agora, existem diversas e outras propriedades as quais nós podemos aplicar para poder trabalhar com os logaritmos, segundo o John Nepa ou Napier. A primeira propriedade é a propriedade que fala do logaritmo do produto. Ele diz que, olha, a partir da multiplicação, aqui nós temos multiplicação, eu posso chegar na adição. Isto é equivalente a dizer logaritmo, ou é igual a dizer logaritmo, né? Mantemos aqui a base, que é o c, e aqui nós vamos ter x. Depois, por causa da multiplicação, ele transforma em adição aquilo que eu estava a dizer. Seria logaritmo de y na base c. Então, dizer logaritmo de x vezes y na base c é igual ou é equivalente a dizer logaritmo de x na base c mais logaritmo de y na base c. A base sempre mantém e aqui onde nós temos multiplicação transformamos em adição. Nunca esqueçam, jamais esqueçam, que quando nós estivermos a falar acerca dos logaritmos, o a deve ser um valor maior do que zero e também deve ser diferente de 1.
1. E também não esqueçam que o b, que é o logaritmando, deve ser um valor, vamos supor que é o b, né? O b, que é o valor que substitui o logaritmando, deve ser maior do que 0. Pode ser 1, né? De acordo com como eu disse, aí tínhamos log de 1 na base a, aqui igual a 0. Então quer dizer que esse aqui pode ser 1. Por que esse não pode ser 1? Também expliquei na videoaula passada. É só acederem lá, aí no link que eu vou deixar na descrição. Vão descobrir o porquê. Ok, continuando. Nós temos aqui log de x na base c mais log de y na base c. Transformamos a multiplicação em adição. Podemos voltar por meio disto, só tendo isto, nós já podemos saber que podemos voltar aqui. Mas devemos prestar atenção aonde? Na base. Se a base não for igual, então quer dizer que nós não temos como voltar para aqui. Agora, aqui temos no segundo ponto, logaritmo do quociente, em que aqui, o traço de fração significa divisão. Eu vou ter logaritmo, transformação da divisão em subtração, de x na base c menos logaritmo de y na base c. Então, quer dizer que a partir por meio desta propriedade, eu posso voltar para aqui, por meio daqui, posso ir para aqui. Por meio da divisão, eu vou para a subtração, e por meio da subtração, eu posso voltar na divisão. E temos também a propriedade referente a potência, né? Temos logaritmo da potência aqui no logaritmando, que significa dizer que P, passamos este P para este lado multiplicando com este valor. Então eu vou ter aqui logaritmo, né, de x na base c. Para que nos serve essa propriedade em particular? Essa propriedade em particular nos serve quando nós não queremos trabalhar com números grandes. Por exemplo, eu posso ter logaritmo de aqui de 6 ao quadrado, e aqui eu vou ter, por exemplo, aqui tem um ciclo, desculpem-me, eu posso ter aqui logaritmo, por exemplo, logaritmo de 6 ao quadrado na base 6. É um exemplo. Eu quero trabalhar com esse logaritmo. Eu vejo que se eu coloco aqui, vou ter, até posso colocar aqui, posso colocar 3, e aqui eu posso colocar 243, por exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui este valor. E para achar qual é o número que é elevado a 3, vamos ter 243. Seria um pouco complicado. Mas eu posso trabalhar simplesmente com esse cidadão aqui. Se eu tivesse já agora aqui 3 elevado a 5. Então, para este caso, eu teria, é só pegar este 5, passar para aqui. Então eu vou ter aqui 5 logaritmo de 3 na base 3. Vai facilitar. Agora, se eu tenho aqui 243, vai ser difícil ter que decompor todo o valor. Mas se eu pego esse 5 e passo para esse lado, vai ser muito simples operar. Também é muito vantajoso por causa disso. Não é só porque a definição está a ser difícil de ser aplicada, mas também porque a definição pode levar muito tempo e também pode ser um processo muito longo. Claro, levando muito tempo. Então eu posso aplicar aqui a propriedade que fala da potência do logaritmando. Agora, tenho aqui potência da base, logaritmo de potência da base. O que eu vou ter? Ao invés de simplesmente passar como aconteceu com o logaritmo da potência do logaritmando, neste caso, passar para a multiplicação simplesmente, eu aqui tenho que fazer o inverso. Isto é, colocar 1 sobre P, né? Logaritmo de x na base c. Ao invés de só passar o p para esse lado, ficou 1 sobre o p. Não importa o valor, é só sempre 1 sobre o valor que representa o expoente. Ok, aqui tenho logaritmo do radical. Também é o mesmo processo. Quando a questão é difícil de ser trabalhada, eu simplesmente posso tirar isso dentro da raiz. O primeiro processo é esse. Tira dentro da raiz. Eu vou ter aqui logaritmo, né? Base c, vou colocar aqui x, este aqui dentro do radicando, eu tenho como expoente o 1. Então, vou colocar aqui 1 e esse índice vai passar para aqui, z. Em outras palavras, esse está no sol, né? Vamos imaginar aqui que tenha sol. Este está no sol, vai passar para a sombra, e este que está na sombra passa para o sol. É troca, né? Descansar. Ok? Em matemática isso também aplica-se. Então, eu vou ter aqui este valor. Este já voltamos nesta propriedade, né? Em que eu tenho aqui
um expoente no logaritmando. Então, isto vai ficar 1 sobre z logaritmo de x na base c. Também facilita. Também facilita. E também, se for a facilitar também, é só ver que este mesmo valor pode ser passado para aqui, né? Se eu ver que é mais fácil, eu posso voltar a passar para aqui. Porque estou a dizer que quando eu tenho 1 sobre um determinado valor, eu posso passar este valor de baixo para aqui, para a base, né? E ignorar esse 1 ou eliminar esse 1. Aqui depende de mim. Então, ele está nos dando vários campos para podermos trabalhar com os logaritmos. Agora temos aqui logaritmo de... agora aqui tem logaritmo de uma exponencial. O que se faz? É simples. Isto é equivalente a x, isto é igual a x. O que quer dizer? Quando eu tenho, né, esta parte, isto é como se eu tivesse 5 elevado a 2. Então, esta parte do 2 é a parte que eu tenho logaritmo de x na base c. Então, se este número aqui, que é a base, né, for igual a esta outra base do log, então praticamente o resultado final é igual a x. Vou simplificar. Se eu tenho 2, por exemplo, logaritmo, aqui vou ter 2 e aqui eu vou ter x, por exemplo. Então, aqui que é igual, ou posso colocar 8, mesmo 8, qualquer valor, vou colocar 9, desculpa, vou colocar 9. Se eu tenho aqui, se essas duas partes são iguais, eu simplifico, eu corto, fico simplesmente com 9. Então, a ideia é essa, é uma propriedade que ele também nos traz. Chamamos dele de propriedade, logaritmo de exponencial. E esta outra aqui, se eu não disse, chamamos de logaritmo de radical. Aqui temos logaritmo do inverso. O que quer dizer? Quer dizer que eu posso ter aqui é igual a 1 sobre, é o que diz a propriedade do logaritmo do inverso, 1 sobre log, aqui vou ter c e aqui vou ter x. Há casos em que eu posso ter, por exemplo, o valor de, vou colocar aqui, vou ter log de x, não, c, x igual a 3 sobre 2. Por exemplo, e eles me perguntam quanto é que equivale log de x na base c. Então, só preciso aplicar essa propriedade aqui para poder resolver. Simples quanto isso. E aqui, por último, nós temos logaritmo de mudança da base. O que quer dizer? Quer dizer que eu posso colocar log de x, mudar a base, sobre log de c. E aqui eu vou escolher qual é a base que eu quero. Vou colocar z, por exemplo, vou colocar z. A minha escolha. Se eu vejo que está sendo um pouco difícil trabalhar assim, com essa base, eu posso escolher uma outra base. Mas, para tal, eu preciso pegar esta parte e ainda ter que pegar esta outra parte. E ficaria assim, escolher uma base em comum e operar. Escolher uma base que me facilita. É a minha escolha. Isso é a minha escolha. Agora, essas são as propriedades que nós possivelmente vamos achar. Maioritariamente, não quero dizer que só são essas. Não, existem outras, né? Mas essas são as mais fundamentais e são as mais aplicadas ou mais exigidas quando se fala do cálculo de logaritmos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E para a videoaula a seguir, nós vamos resolver exercícios correspondentes à aplicação de propriedades, assim como da própria definição. Estejam ligados e para tal precisam colocar aí um joinha, se subscrever no canal e também ativar o sininho das notificações para que possam estar dentro do conteúdo e sempre que eu for a lançar os vídeos vocês vão receber imediatamente. Cool!